Olá você, olá gente querida, gente boa, cá estamos de volta com mais um Bethesda Cast. Aqui ó, a minha canequinha do Bethesda Cast, que é para que você se sinta no ambiente de uma conversa gostosa, de uma conversa que vai enriquecer sua vida, vai inspirar, vamos tensionar algumas ideias e mais do que qualquer outra coisa, eu acho que o bem mais carente que temos na humanidade hoje é esperança. E nós estamos com o Bethesda Cast com o objetivo de permutar esperanças com você, para que você se sinta não desanimado, sem gás, sem força, sem ânimo, mas com vigor para a gente dar o próximo passo. Eu tenho aqui hoje, na nossa conversa, junto com a doutora Silvinha Jerusa, convidados muito especiais. E eu vou, então, pedir que a doutora Silvinha Jerusa, apresente os nossos convidados. Tudo bem? Tudo bem. Olá, minha gente. A gente tem o prazer de ter hoje a Gilvana Amorim, que é teóloga, terapeuta familiar sistêmica e, não menos importante, né, esposa do pastor Laércio Amorim. E eles pastoreiam lá na Igreja Bethesda de Osasco. E nós vamos conversar um pouco sobre o que é ser igreja nesse período. A pandemia ainda existe, mas estamos voltando presencial aos poucos. O que é isso, ser uma igreja pós-pandemia, embora a pandemia ainda esteja aí? Porque... eu queria assim, dizer para você que está conosco no Bethesda Cast que a Igreja Bethesda em Osasco, ela passou um período grande... 2 anos, né? Fechada por causa da pandemia e está voltando, né? E aí a gente quer perguntar ao Laércio, como é que está sendo essa volta aí da Igreja Bethesda de Osasco? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acompanho vocês, inclusive, né? Eu não acompanho, não. O Bethesda Cast. Não, eu ouço todos, acho muito interessantes as conversas, né? Essa ideia de tensionar o pensamento e tal. E vocês têm feito isso muito bem. Quero aqui parabenizá-los por isso. Obrigado. Então, Ricardo, a gente está lá em Osasco já há mais de 10 anos, e assim, a gente ficou 2 anos, literalmente, 2 anos, de março a março, por 2 anos, com a igreja fechada. A gente, como aqui, inclusive, fizemos uma opção pela vida, né, em defender a vida, e a gente, lá em Osasco, achamos, inclusive, que não íamos ter condições de abrir novamente, inclusive, porque nós somos uma igreja pequena, né? Por enquanto. Por enquanto. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu abrir, né, agora em março, no dia 6 de março, foi o nosso primeiro encontro, retornando, se reorganizando, literalmente se refazendo ali num novo lugar, num novo espaço, novo endereço. Quer dizer que, assim, vocês entregaram o lugar antigo, onde a igreja se reunia, e estão agora num lugar novo? Sim. Como é que é? Como foi essa mudança, tá. assim, por exemplo? A gente ficou pagando lá o aluguel durante pelo menos uns 6, 8 meses, né, Ju? Sem usar, inclusive, para segurar. E aí não tem muito sentido. Jogando dinheiro fora, né, velho? Literalmente. A gente usava mais para fazer as produções de vídeo, né, que a gente manteve durante um tempo a igreja online. Uhum. Mas aí a gente resolveu sair, entregamos o prédio e continuamos com a igreja online por um tempo. E aí então achamos esse novo lugar, que é um lugar... Agora a gente saiu do centro, da região mais central, para um bairro, né, para uma periferia, que era um grande sonho nosso, inclusive, né, a Bethesda reverberar o seu pensamento, a forma como ela acredita em Deus, né, num bairro, né, na periferia de Osasco. Uhum. E assim, a igreja é muito bonita, a pastora
A doutora Silvinha Jerusa, né? É isso, ela teve a oportunidade de estar lá, né? Uma igrejinha muito aconchegante, Muito né, Jerusa? bonita. Bem Inclusive, bacana. as pessoas que viram a transmissão disseram, nossa, que coisa linda que eles fizeram. É. E aí fala... Vocês deram uma repaginada, assim, né? Sim. Na estética e tal. Sim. A gente tem muitas ideias sobre isso, né? E aí o Gustavo, que é um parceiro aqui, né? Está atrás das câmeras. O Gustavo é quem trabalha conosco aqui na produção do Bethesda Cast, né? É. E o Gustavo, por acaso, grandes aspas aí, é filho do Laércio e da Giovana. E ele está aqui com a gente, está ali atrás das câmeras, ali nos ajudando. E a cabeça dele ferve, né? Então a gente pensou o lugar, né? Desenhou nas nossas cabeças como seria, porque a gente pensou esse lugar para sermos ali uma igreja jovial, não necessariamente uma igreja de jovens, né? Só jovens, não. Porque a igreja tem que abarcar, né? Tem que ser maior que tipo isso, né? Nada Até de porque se ela preconceito. fosse uma igreja só de jovens, você não podia, Não. você próprio não podia entrar. Não. Um velhusco como Exatamente. você, né? Você entendeu? Para aqui, ó. Não, você entendeu? É uma igreja, então, pois é, não vou me condenar, né? Então, assim, uma igreja jovial, quer dizer, cabe todo mundo com esse espírito, né, para cima e tal, né? Sempre desafiado para. Então, a gente pensou a igreja esteticamente a partir daí, né? E tem uma demanda muito grande, né, ali onde a gente está, de jovens. Ali é um bairro cheio de jovens. E vocês estão em frente a uma escola, Em frente né? a uma escola. grande. Você sabe que eu dei aula naquela escola ali, né? É mesmo? Eu dei aula de sociologia ali Uau. por uns 6 meses e aí eu optei por sair, né? Assim, quem é professor, como o Josué, por exemplo, né? A própria Jerusa, né? É um desafio muito grande, cara, ser professor, sobretudo na periferia, né? E a configuração da escola nos nossos dias é também muito terrível, né? Primeiro que a diretora é um cargo que não é de carreira, né? Ela é mandada pela prefeitura, né? Um cargo político, vamos dizer assim. Então já começa cargo por aí. concursado, sabia? Então, mas a diretora, quem cuida da escola, via de regra lá, ela é a prefeitura que viabiliza isso de alguma maneira, né? Então a gente está em frente a uma escola que é uma demanda de jovens, né? E a igreja foi pensada também para isso. Agora, quando Eu você acho que é fala em bacana. periferia, eu me perdi, né, para ir para lá. Sim. O Waze me mandou para uns lugares. Eu passei por muita casa grande, por muita casa bonita. Periferia, você não está querendo dizer assim uma região mais Favela. empobrecida, né? De mais... Não. É outskirts, nas redondezas. Distante do centro, né? Tá. Do centro, né? Tá. Mas aquele lugar onde você passou, não chega a ser um condomínio, mas é a City Buçocaba, né? Ali é um espaço, é uma vila, né? De casas de médio e alto padrão, Essa né? que eu passei bem por ali. muita casa bonita. Mas é só ali também, viu? Ali, no outro extremo a gente tem duas favelas, quer dizer, está rodeado de favelas. Ali é um onde grupo, não tem em São ali é um Paulo. grupo. Mas é a quebrada, né? É quebrada. Mas fala do desafio, o desafio de ser igreja nesses tempos tão difíceis, não só de pós-pandemia, mas nesse tempo de exposição, Ricardo. Nós Muita estamos exposição, por no exemplo. desgaste, né? Você dizer que é pastor hoje, O desgaste é a grande. gente fica com vergonha, né? É um desgaste muito grande. Eu sinto, assim, que na internet, principalmente os jovens revolucionários, eles acabam com a pastorada. Não, eles mas com acabam muita com a razão, né? Eu Não, acho que... Sim, com muita razão. Mas Porque- qual é o nosso desafio como igreja? Então, eu vejo isso aí, porque, por exemplo, esses dias aí atrás, nós tivemos o problema do bolsolão, do MEC, né? Os pastores fazendo fila no Ministério da Educação para pegar dinheiro e todo aquele escândalo. Obviamente, tudo isso tem um desgaste de credibilidade que é imenso em relação à figura do pastor. E aí eu fico
pegando o gancho aqui da doutora Silvia, como é que não é uma igreja... Porque o projeto da Igreja Bethesda de Osasco é como se estivesse começando de novo, né? Vocês deram uma repaginada tão radical que a gente pode dizer que a Igreja Bethesda de Osasco tá começando, né? Esse é o começo. Como é começar nessa época? Não, assim, literalmente, a gente está recomeçando mesmo, do zero, né? Assim, em todos os sentidos. Né? Inclusive você que está ouvindo a gente, vendo, né? Vendo. E é da região ali de Osasco, Carapicuíba, Jandira, enfim. Está mais perto de Osasco do que daqui, né? No Marajoara. Do que da Bethesda aqui. De São Paulo, né? Vai em Osasco, claro, entendeu? Claro. Vai em Osasco. Porque a Bethesda é uma só com vários endereços. Exatamente. Mas eu acho que tem esse desafio, sim, Ricardo, de Jerusalém, da credibilidade, né? Hoje a igreja virou chacota, né? Assim, os produtores do riso, eles fazem piada com a igreja, com pastores, né? E assim, e não adianta falar mal dos caras, xingar os caras, essa coisa toda. Não, eu acho que ouvindo isso e vendo isso, a gente tem que levantar uma questão, né? Por que a igreja chegou a esse ponto de ser nesses espaços do riso a piada da vez? Né? Quer dizer, aí é só ler os jornais, acompanhar as notícias, você vê essas coisas que estão acontecendo, como o que você citou aí, o ministro da Educação, né, o candidato a pastor, candidato a presidente a 2 eleições passadas, preso, né, os escândalos do garotinho, né, não pode citar nome, né, Jerusalém? Mas tudo bem, isso está no jornal, né? Isso tá no jornal, né? Os escândalos do garotinho evangélico e tantos outros, né? O próprio ex-governador do Rio de Janeiro flertando com a igreja evangélica, né? Que perdeu o cargo por corrupção, enfim, tudo aí, né? Quer dizer, a igreja é namorada do poder político e dando um tiro no pé, né? E você, por exemplo, você quando enfrenta esses desafios, na cabeça do Laércio, o que é que o Laércio pensa assim? Como é que eu venço isso aí? Como é que eu... Entendeu? Eu fico pensando... Porque eu já estou na estrada aqui da Bethesda aqui há mais de 30 anos, mas eu fico pensando assim, você está começando agora, cara. Mesmo que você tenha 10 anos de Bethesda, sim, o start era como se eu largasse a Bethesda aqui e começasse uma nova semana que vem. Os desafios são outros. Então, mas aí eu acho que é assim, cara, é olhar para todo esse cenário e fazer um outro caminho, a menos que se queira, né, ser igual. Porque se você trilhar o mesmo caminho, você vai chegar no mesmo lugar, não tem como. Aí a Bethesda, e eu, Laércio, escolhi a Bethesda porque ela faz um outro caminho, porque ela quer chegar num outro lugar. Então, ela tem princípios e valores que esses que estão aí não têm, cara. Eu sempre digo o seguinte, isso não é, assim, prepotência, não é nada. Nós somos melhores do que isso que está aí, cara. Isso não é prepotência. Porque só olhar a história, ver a história de cada um, ver a sua história, ver a história da Jerusa e olha a história desses caras que a gente não vai citar os nomes aqui, mas tem centenas deles, é só olhar a história. Então, assim, não é prepotência. Olha a história e vê quem é quem. Então, a gente está fazendo uma opção por fazer um caminho. Qual o caminho? O caminho do acolhimento do pobre, né? De olhar para toda essa realidade que está aí e sair da questão interna, do culto interno, e reverberar, né? Reverberar para a cidade. Por exemplo, a Bethesda, no seu projeto, no Instituto Coexistência, no projeto Moradia. Quer dizer, a gente tem um momento de culto, tem um momento de celebração, de pô, é isso aí, né, de levantar as mãos, de chorar, de reflexão da palavra, mas isso reverbera, acontece aqui fora. A gente está olhando o que está rolando. É o pobre, é a viúva, é o desvalido, e a gente, como igreja, precisa dar uma resposta para isso. Então, é outro caminho, cara.
A gente não se assenta à mesa com os poderosos. Se um dia nos assentarmos, vamos nos assentar do outro lado da mesa, né? Nunca sendo... Uma voz profética. Exatamente, sempre do outro lado, porque é essa voz profética que nós carregamos. Então, é outro caminho. A Bethesda Osasco, quando recomeça lá onde nós estamos agora, ela recomeça com essas características, com esses valores. Dá o endereço de novo. É Avenida Novo Osasco, número 940. Avenida Novo, até o novo é legal. Novo Osasco, Bethesda na Avenida Novo, Nova Bethesda na Avenida Novo Osasco. 940. Legal, gostei. E pensando nesse desafio que você fala, da diferença de ter Osasco lá, a Bethesda Osasco, é justamente ser diferente dessa questão aí de político, né? Mas de fazer a diferença no local que a gente está. Por exemplo, essa escola que foi citada, eu estudei lá, meus filhos estudaram lá, né? E hoje eu olho para aquela escola e penso, se eu puder atender as famílias, né? Dessa escola, porque os pais falam, menino, vai para a escola para ter educação. Aí os filhos vão para a escola, menino, você não tem educação em casa, né? Então fica aquela troca, aquela terceiriza, né? E, sei lá, ter contato com a diretora e falar, olha, qualquer coisa, manda aqui para mim, estou aqui de frente para você. É fazer essa diferença, embora a gente não apareça, né, como tantas outras por aí, e os políticos, mas que a gente faça uma determinada diferença ali naquele local. Que a pessoa ela vá e fala, não, aqui eu encontro lugar de escuta, né, de cuidado, aqui não tem nada a ver com política, mas olha como as pessoas olham para a gente, né? Então, acho que o desafio de ser igreja e de ir para um local onde a gente mora é isso, é as pessoas enxergarem a gente como um agente de Deus mesmo, né? Das pessoas perceberem que, nossa, eles fazem isso como Jesus gostaria, né, que fosse, como que a igreja fosse. A igreja pequena, mas uma igreja que tenha contato com as pessoas naquilo que elas mais precisam ser preenchidas. Entendeu? Né? A questão da cesta básica, mas de um cuidado mesmo, sabe? Enquanto família no geral. Inclusive, a Giovana é terapeuta familiar, terapeuta sistêmico familiar. E aí eu queria pegar esse gancho que você falou de família. Como é que as famílias, como é que você, como igreja mesmo, como é que você, Gil, tem visto o impacto nas famílias? Como é que você tem visto isso? E pessoas em depressão, transtorno. Eu sei, né, como psicóloga também, que aumentou muito o número de pessoas com transtorno de ansiedade, o número de depressão, teve muitos suicídios também, muitas famílias enlutadas pelo suicídio. Como é que uma terapeuta familiar e como é que você chegou a fazer a pós-graduação em terapia familiar sistêmica? Fala um pouco para a gente sobre isso. Tá um caos, né? Porque depois dessa pandemia aí, todo mundo teve que aprender a viver de forma diferente. A gente já não é mais o mesmo, né? Então, essa coisa de trabalhar em casa, né, teve muito contato com o marido, muito contato com o filho, isso causou muitas brigas, né? Por que meu filho não conversa comigo? Eu brigo porque ele fica no celular, mas eu fico no celular, né? Então, assim, é muito conflito, por conviver junto, causa todo um estresse, e aí vem as coisas que acaba pedindo para a gente poder ter um apoio aí, dando um apoio para eles, né? E a minha questão de ter feito a pós, eu tive uma infância muito pesada, muito difícil, né? E a minha avó era meu pilar, era tudo para mim, e eu pensava, quando minha avó morrer, não vai dar certo, esse negócio vai dar ruim. E realmente foi muito difícil. Demorou uns 8 meses assim para vir mesmo à tona, mas quando veio, eu fiquei 8 meses de cama, tentei suicídio, foi assim bem complicado, e tinha horas assim que eu ajoelhava e falava, Deus, não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém, eu me via sozinha. E eu falava, mas me ajuda. Quantas vezes eu ia
eu falava, eu vou ali na padaria, eu vou ali na academia, eu falava que ia para academia, eu ficava no ponto de ônibus e falava, eu vou pegar o ônibus e vou me jogar na linha do trem. Aí passava o ônibus e falava, não, vou pegar o próximo. Não, vou pegar o próximo. E depois eu voltava para casa, chorava, até que um dia eu pensei, eu preciso me ajudar, né? Se eu tenho minhas necessidades fisiológicas, se eu quero fazer xixi, sou eu que vou. Então, é eu que vou atrás da minha cura, da minha busca. Então, eu fui, pedi ajuda, conversei com ele, embora... Ele quem? Porque o pessoal está ouvindo. Meu esposo, né? E a maioria não sabe lidar, né, Jerusa? Você sabe disso. E teve uma vez que eu estava na sala e ele desceu as escadas e disse... Olha, acho melhor você ir para a casa do seu pai, que seu irmão é médico, lá eles vão cuidar de você, porque eu não estou sabendo lidar com isso. E isso poderia me derrubar mais, né? Mas aí eu criei forças e falei assim, se você estivesse doente, quem ia cuidar de você? Ia para a casa do papai? Não, né? A gente é que cuida. Então, aí eu falei, então você tem que cuidar de mim, eu preciso de ajuda. Tá certo. Eu preciso de médicos, eu preciso de especialista, me ajuda. Então, foi quando a gente foi atrás, né, Magu, até ele te pediu algumas dicas, né, para eu poder passar no médico e tal. E foi indo. Passei 4 anos num psicólogo público, né, que foi o que eu tinha na época, me ajudou. E eu pensei, em vez de pagar um bom psicólogo ou um bom terapeuta... Desculpa eu te interromper, seria muito importante você falar da tua psiquiatra, que era do Mais Médicos. Que era maravilhosa. Eu vou trazer ela de volta, viu? A gente vai trazer ela de lá, ela está precisando voltar. Até depois a gente vai conversar sobre isso. Então, fala sobre a tua psicóloga, que ela era do Mais Médicos, do programa Mais Médicos. Aí eu pensei, se eu fosse pagar um bom psicólogo, eu ia pagar caro. Então, eu vou pagar um curso, porque daí eu aprendo e depois ajudo outras pessoas. E foi maravilhoso. Lá eu pude usar as minhas experiências, falar, e é o que eu mais faço hoje, faço com todo amor. Todas as vezes que eu vou atender, antes eu me preparo, embora eu não uso a religião para atender, mas antes eu oro, falo, Deus, me dá direção, todas as diretivas que eu for dar, que a pessoa possa usar, sabe? Eu peço para Deus que a pessoa ela sinta o meu cuidado, sabe? Não faço pelo dinheiro, é claro que a gente precisa do dinheiro, mas assim, a minha maior alegria é poder ver a pessoa na 5ª sessão já dizer, nossa, eu estou muito bem. Então, a depressão, na verdade, foi só um meio para fazer com que eu avançasse, com que eu pegasse esse dom que eu tenho de escuta, de empatia e de cuidar de pessoas. E é isso que eu tenho feito na igreja, com quem me procura. E essa minha amiga, ela era psiquiatra lá no posto. E ela falava para mim, nossa, você tem vontade de morrer, não sei o quê, né, com aquele cuidado todo. E a gente virou amiga, ela dormia lá em casa, só que ela teve que ir embora, né, por conta que o presidente quis, né, que todo mundo fosse embora. E agora ela quer vir. E ela está pedindo ajuda para mim. Eu falei, não, vamos fazer de tudo para você vir. Você fica na minha casa, até você arrumar um emprego e tal. E a gente tem contato até hoje. Ela é psiquiatra. E tem sido muito bom essa caminhada também na igreja. Isso você me provoca um pensamento que eu queria trazer aqui para vocês, que é sobre como que as igrejas lidam, e agora, nesse período de pandemia, mais ainda, com questões da depressão, porque eu acho que as igrejas confundem muito, né? Que Sim. O problema da depressão seja um problema espiritual, ou um problema de pecado, ou de demônio, ou de falta de fé, né? Falta de fé, que uma pessoa espiritual não pode ficar deprimida, né? Na maioria das igrejas evangélicas, essa é a atitude Sim. que se lida, né? Vai orar mais. Eu estou deprimido, né? Porque isso é falta de oração, isso é falta de... Como é que vocês estão lidando com isso lá? E citam versículos, Como é que vocês lidam? Eu tive uma cliente que ela teve um surto pós-traumático. Ela foi passar roupa na casa da tia e o primo dela abusou dela. E são pessoas bem religiosas, né? E ela teve um surto mesmo de
ficar doida. Saiu fora de si. Saiu fora de si. E, através do desenho, eu consegui falar com ela, porque a família dizia que era espiritual, que ela estava com demônio, né? E eu falei, olha, leva no doutor Primo, psiquiatra que a gente conhece. E o irmão dela falou assim, eu gostaria muito, mas meus pais não vão deixar. Nem os remédios estão deixando que ela tome, porque fala que é o demônio. Então, assim, é muito pesado isso, né? Você jogar por conta do demônio uma coisa que traumatizou a pessoa. A pessoa já é vítima, já foi é vítima de um... Aí não pode nem contar e acaba acreditando mesmo que é o demônio, né? Uhum. Então, é bem complicado na questão religiosa. Tem um caso que aconteceu com a gente no comecinho, quase comecinho da Bethesda, né? Lá em Osasco. Chegou um rapaz no final do culto, falou, pastor, posso conversar contigo? Falei, pode, vamos ali, tem uma salinha ali. Aí quando chegou na salinha, ele tirou a camisa. Eu tomei um susto, né? Aí ele mostrou para mim uns cortes, sabe? Só que já está cicatrizado, mas que queloide, né? Que chama, que fica aquele... Sim, sim. Assim, as costas cortadas e tal, parte do corpo. Ele falou, pastor, sabe o que é isso? Isso aqui eu me corto. Automutilação. Porque essa dor aqui é menor do que a que eu sinto. Então eu me corto para tentar transferir essa dor que está dentro de mim para cá e tal. Mas assim, lotado. Meu Deus. E eu quero que o senhor olhe por mim, tal, que é demônio, isso, não sei o quê. Eu falei, ó, vamos orar sim. Mas eu não posso te ajudar. Você tem que procurar um profissional, que esse profissional vai te ajudar a entender isso e tal, e tal, e tal, e tal. Eu estou dizendo isso para ir de encontro à sua pergunta, que é essa coisa, né? Às vezes a pessoa chega na igreja e a igreja quer segurar esse cara, tem um interesse nesse cara, e vai dizer, sim, você tem que vir às sessões do descarrego, sei lá, a sessão do não sei o quê, e segura esse cara lá, e esse cara só vai piorando. Porque não é isso. Ele precisa de um profissional, precisa de um psicólogo, um psiquiatra, alguém que vai direcionar ele com remédios, inclusive, né? A Jerusa está aí. Exatamente, eu sou totalmente a favor. Você entendeu? Então, eu acho que essa questão, né, tem um ponto que não dá, né, que não é espiritual. Você precisa fazer essa leitura, precisa entender isso, que a demanda da vida não se resolve com oração, simplesmente, né? A oração pode ser um elemento importante quando você reparte seu coração através do cuidado, né? A oração seria esse elemento do cuidado. Estou orando com você, estou junto, mas você precisa de um profissional. Você sabe que eu fui fazer psicologia? Por causa disso, porque eu já tinha feito especialização em aconselhamento pastoral e eu me achava estava muito raso o negócio. E quando eu aconselhava uma pessoa dentro da igreja, por exemplo, eu aconselhei, essa menina foi o gatilho. Ela foi para a praia, foi para o Guarujá, e ela estava fazendo uma caminhada na beira da praia e ela foi estuprada por um cara lá, que pegou ela lá na praia. E essa menina americana, e ela veio arrasada se aconselhar comigo. Eu a aconselhei, mas eu sentia que eu precisava, que ela precisava de uma ajuda mais profunda, mais profissional. E eu a encaminhei para ir para uma psicóloga. Tinha sim que tomar remédio, porque vem os pensamentos, que a gente chama pensamentos intrusivos. Ela via o cara em todo lugar, e aí ela precisava de um remédio para se acalmar. Existem remédios próprios para isso, né? Para diminuir esses pensamentos intrusivos. Aí ela disse, olha, eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo. Eu estou sem dinheiro, eu não tenho como. E você sabe que na CAPES é muito difícil, leva 3 meses para marcar uma consulta, enfim. Aí eu pensei, todas as pessoas que eu mandava ir fazer terapia, por causa da profundidade do assunto, elas diziam que não conseguiam. Aí eu digo, eu vou fazer psicologia. Porque aí, da maneira que eu puder, como eu puder, eu vou ajudar a pessoas que não têm condições, mas é claro, hoje já existem várias ONGs que atendem as pessoas gratuitamente, e foi assim que eu me senti estimulada. Quando eu fui fazer mestrado em ciência da religião, uma das primeiras aulas foi com um médico, que eu tive um psicólogo, inclusive foi meu orientador. E a primeira coisa que ele disse na primeira aula foi que a depressão era um problema espiritual.
Aí eu fiquei louca, né? Aí eu, com licença, ele se tornou, o meu orientador se tornou meu inimigo número 1, porque eu não acredito nisso. E uma coisa muito triste que a gente vê nas igrejas, não só nas igrejas, viu, Ricardo, mas na sociedade em geral, é um preconceito de procurar ajuda profissional de psicóloga, de psiquiatra, porque dizem que psicólogo e psiquiatra é coisa de louco. Então dizem, não, eu não sou louco. Então muitas famílias precisam de uma pessoa de fora que possa ajudá-las a se organizarem como família. Porque às vezes a família está precisando, mas elas não têm coragem de procurar ajuda por causa disso. E nessa pandemia, o que aconteceu é que o aumento de pessoas sem objetivo de vida, e isso que você falou, Gil, das pessoas que ficam dentro de casa convivendo 24 horas, antigamente eu só via o Ricardo às 11 horas da noite, durante a pandemia, que eu fiquei atendendo online, a gente se via o tempo todo, né, Henrique? Na segunda semana, a gente teve que fazer uma DR séria. Na segunda semana, amigos, estava difícil. Aí eu digo, a gente resolve esse negócio aqui, porque a gente vai passar muito tempo aqui nessa casa. Ou vai ou racha. Teve muito casal que rachou, né? Sim, sim. A gente foi, né, Henrique? Não, mas só Jesus na causa. Só Jesus na causa para sobreviver. Não, mas depois a gente se ajeitou. Não, foi? claro, estamos aqui juntos. Até hoje, né? Foi difícil. Não, mas de fato, assim, a pandemia trouxe para todos nós realidades inesperadas. Quer dizer, a gente lia sobre esse tipo de coisa em livro de ficção ou assistia série de ficção, filme. Mas imaginar que nós iríamos passar pelo que passamos e como a coisa foi conduzida, com toda a contradição de informações, fake news e toda aquela insegurança, gerou um monte de gente, distúrbios emocionais de toda espécie, né? Não só depressão, mas paranoia, ansiedade. Né? Paranoia com vírus, né? Que eu até hoje tenho. Minha mulher aqui, eu vou te contar, já tomou uma dúzia de doses de vacina e ainda está. E ainda estou de máscara. E é instrutora de como guardar a máscara, né? Usar e guardar, né? Ai de nós. Está aqui guardadinho. Tem que aprender a guardar a máscara. Rick, vamos falar um pouco sobre quais são os passos que a gente pode tomar, que vocês veem também, para enfrentar esse novo momento. Porque o que a gente tem observado, e tem pesquisas dos Estados Unidos e do Brasil, mas a última pesquisa foi de abril de 2021, o número de pessoas que saiu, 35% das pessoas não mudaram de igreja, 17% das pessoas não estão indo mais em igreja de jeito nenhum, perderam. Tipo assim, não é que elas estão assistindo online, porque tem 27% assistindo online, na mesma igreja. Mas 17% disseram, não, quer saber? Quero mais. E como eu sigo as pessoas no Instagram, eu vejo as pessoas domingo de manhã na praia, viajando, tem muita gente viajando, apesar da pandemia. Eu vejo pessoas no parque. Aí a pessoa, eu acho que ela pensou assim, bom, se Deus está em mim, se eu sou a igreja, porque a gente teve que fazer a cabeça do pessoal de que igreja pode ser na sua casa, para que eles sobrevivessem. E agora, como é que a gente faz para dizer, é bom você estar em comunidade? Essa bola eu vou passar para o Laércio. Ele já olhou para ti. Não, porque o Laércio é o especialista. Como é que a gente reconquista as pessoas entenderem? Em novas linguagens, pedagogia, estética. E a importância das pessoas estarem em comunidade, roçando o ombro, entendeu? Eu acho que o crescimento vem por aí. Roçar ombro, briga, pede perdão. Como é que a gente faz, Laércio? Como é que você acha que a igreja Pedra Viva pode fazer? Não, eu acredito muito na igreja, né? Assim, eu acho que a igreja ela tem um papel importante na sociedade, além de ser um espaço de sociabilidade, né? A igreja é também um espaço de sociabilidade, e eu acredito nessa igreja... Um espaço terapêutico, né? Sim, por conta dos encontros, né? É que hoje a gente tem
a gente tem um fenômeno, inclusive, né, no nosso país, que a gente chama, não sei se é bom ou mal chamar desse jeito, mas a gente apelidou de desigrejados, né? Que eu acho que dentro desses desigrejados tem uma parcela que é legítima, né? Que a igreja não soube lidar com eles, com essas pessoas, enfim, não soube ouvir as demandas e ia falar, pô, não vou ficar, estou fora. E aí criou uma resistência. Mas eu acho que tem um outro grupo de desigrejado que é um grupo de intolerante mesmo, assim, essa é a minha percepção, né? De gente que não quer ficar na vida comunitária com todos os desafios. Cara, porque em tese é mais fácil ficar isolado, ficar sozinho. Não tem problema do outro, não tenho queixa do outro, sabe assim? Eu não tenho que ficar ouvindo o que o outro tem para dizer e tal. Em tese é melhor ficar isolado, em tese. Mas eu particularmente acredito muito na igreja. A igreja como espaço interno, onde se reúne pessoas. Como comunhão, como comunhão, como possibilidade de crescer, porque na igreja você tem pluralidade, né? O respeito a essa pluralidade em vários sentidos, por exemplo, de histórias. Né? Você tem uma riqueza ali interessantíssimo para deflagrar, por exemplo, o crescimento pessoal. Né? Eu acho que igreja é isso. Né? E quando ela olha para fora, ela tem um potencial de transformação, e deve ser assim, né? A voz profética, né? De anunciar novas possibilidades, novos caminhos, mas também denunciar o erro, de não compactuar com aquilo. Então, eu acredito na igreja. Infelizmente, a gente tem muita gente saindo, um grupo aí crescente, né? Isso é estatística, saindo. Por quê? Porque a igreja não está respondendo adequadamente às demandas. Então, o cara olha para um político que promete 1000 coisas e ele recebe o mandato nas mãos e faz totalmente o contrário. Enriquecimento ilícito e por aí vai. E o que você acha, por exemplo, que a igreja promete e não está cumprindo? Então, ela vai pelo mesmo caminho. Ela promete, por exemplo, hoje esses coaches evangélicos, os caras prometem tudo, promete, 6 passos que você vai dar para você conseguir o primeiro 1 milhão, 8 passos que você vai dar na leitura bíblica para você não contrair doença, um monte de promessa, cara, e que a vida não é assim, não tem essa blindagem, entendeu? Aí o cara ele vai para esse lugar e fala, eu quero isso, 8 passos, estou no 7º, vai dar certo. E aí o tempo vai mostrar para ele que não é assim, a vida não é assim. Você fica chateado com Deus. Você perde gente querida, você fica doente, você sabe assim, você perde o emprego, recebe a bala perdida, o cara vai fazendo a conta, e ele fala, mano, não é isso, esse cara é igual o político da TV que aparece agora, na época de eleição. Esses coaches aí são também muito parecidos com os pregadores da teologia da prosperidade. Né? É a mesma coisa, a lógica é a mesma. Então, essa falta de credibilidade da igreja me preocupa, mas eu ainda assim acredito. Eu acredito que a igreja, como a Bethesda, ela é essencial para a cidade. Por quê? Porque ela faz as conexões com a realidade, do jeito que ela é. Está aqui, ó. E Deus? Não, Deus não vai aplanar a estrada para você passar. Deus é um companheiro de estrada, seja no vale, seja nos picos das montanhas, nas alegrias da vida e nas tristezas. Deus é o quê? Deus é companhia. Pô, mas só isso? Porque a gente tem um mundo em que Deus é utilitário, né? Deus vai fazer isso, aquilo. Deus não é utilitário, né? Deus não é uma camisa, eu vou usar a camisa. Deus não é para ser usado, Deus é uma outra categoria. E eu acho que a igreja vai se perdendo aí, entende? E aí ela não consegue responder, por exemplo, a essas questões da pandemia, as neuroses, as intrigas familiares,
as violências, né, contra as mulheres que cresceram absurdamente nessa pandemia, né? As depressões. Uma estatística que você, né? Entre as que você falou, eu acho que você não falou, que é a questão da violência doméstica, Sim, né, que aumentou muito. Aumentou muito, né? Muito. Aumentou 35%. Os adoecimentos, por exemplo, nas periferias, né, cresceu muito mais. Não, entendeu? E uma realidade, né, que a gente tem que pensar muito é a realidade de que a pandemia veio para todo mundo, mas é óbvio que pessoas diferentes sofreram Sim. de forma diferente. Né? Você não pode comparar uma pessoa que mora num barraco de zinco, numa favela do Rio, numa favela com 8 pessoas, num mesmo cômodo, no Rio de Janeiro, com calor de 45 graus centígrados, é igual o cara que está passando essa mesma pandemia dentro de um apartamento com ar-condicionado. Né? São realidades diferentes e realidades de igreja diferentes também. Então, você tem, por exemplo, uma igreja que tem acesso à internet. Os membros daquela igreja, na sua grande maioria, são classe média que tem acesso à internet. Então, acompanham o culto online. E a igreja, que é uma igreja pobre, predominantemente de pessoas de classe social... que não tem internet, classe né? C, D, que não tem internet, mal sabe usar o aparelho de celular. Como é que acompanha o culto? Como é que o pastor mantém contato com essas pessoas? Uma realidade completamente diferente. Sim. Completamente diferente. Sim. E como que isso, eu acho que será um estudo ainda a ser feito. Como que esses pastores enfrentaram a pandemia, né? Sim. E como vão enfrentar após também, porque é um efeito dominó. Pessoas desempregadas, pessoas precisando de ajuda financeira, porque o governo não está mais ajudando financeiramente ninguém. E a ajuda que deu, acabou. E aí? E agora? É muito difícil. Agora, eu ainda não estou satisfeita. Não, eu digo assim, coisas mais pragmáticas. Como é que a gente vai fazer para reconquistar esses 17% que diz, olha, eu não preciso de igreja? Qual resposta você daria? Não, eu queria ouvir a Gil, porque o Laércio, só ele que está falando aí. Então... Eu penso que essa pandemia aí foi tão complicado e, ao mesmo tempo, as pessoas podiam usar o lado positivo, que é estar perto da família, ter tempo com a família, né? No qual, às vezes, eles só viam o lado negativo e, ai, que barulho, ai, não sei o quê, e causava briga. A mesma coisa é a questão da igreja. Eu ia para a igreja, então tinha tanta atividade que eu ia no automático. Eu, estando em casa, foi a época que eu mais orei, que eu mais busquei a Deus, que eu mais via um louvor e falava, poxa, como eu queria estar na igreja agora. E deu saudade, né? Deu saudade, sabe? Eu acordava de madrugada para levar meu cachorrinho para fazer as necessidades, e aí, quando eu subia a escada, eu ficava meio ofegante, né? E eu falava, ai, vou sentar aqui um pouquinho. E aí eu percebi, não, eu vou orar. Com isso, eu criei um hábito, 2 anos direto, a orar de madrugada sempre. E isso foi na pandemia. Quer dizer, se não fosse a pandemia, eu poderia estar no automático. Naquele né? automático. Então, lá, né? as pessoas, elas poderiam ter esse pensamento de que, como a igreja está me fazendo falta. Como eu perdi, se não perder um parente, como eu perdi minha mãe, né, para a Covid, um amigo. Não é possível que uma pessoa não perdeu alguém que, né, conhecesse para a pandemia. Então, ver a necessidade lá na frente, né, Jerusa? Porque, às vezes, agora não teve nenhum gatilho de depressão, mas isso aí vai demorar anos, né? Então, quer dizer, procura a igreja agora. A gente teve essa pandemia aí que causou, que até eu falo, né? Deus criou, acho que a orelha, porque sabia que uma hora todo mundo ia precisar da orelha para botar a máscara, né? Porque porque não é possível, que foi o mundo inteiro teve que usar máscara, né? E as pessoas não se dão conta da importância que a pandemia teve para te trazer algo para você pensar, né? Poxa vida, a minha igreja era importante para mim. Lá eu tinha acolhimento,
Hoje eu estava aqui sozinha, não sei nem lidar com as questões em casa, né? Que é com o marido, com o filho e tudo. E se eu estivesse na igreja, né? Então, foi poucas pessoas que falaram, eu estava com saudade da igreja. E isso me deixa em crise, sabe? Mas eu achei interessante esse ponto da Gil, que é assim, como que a gente, dentro de uma perspectiva ruim, negativa, a gente pode transformar isso de alguma maneira em algo positivo. Sim. Porque, assim, quando a gente fala da pandemia, a gente sempre fala dos problemas causados pela pandemia. Uhum. Mas, de repente, a pandemia pôde abrir um espaço para a gente repensar a nossa vida. Eu li, logo no comecinho da pandemia, um texto de uma escritora famosa, europeia, em que ela escrevia sobre isso, né? A pandemia deu um freio, a gente parou, a gente teve tempo de pensar na vida, a gente teve tempo de aproximar pessoas, né, que estavam distantes. Que às vezes moram juntos e só se bate, né? E até não via tem contato internet. Em casa. Quer dizer, nós conhecemos, eu e a Jerusa, passamos a conhecer muita gente legal que a gente não conhecia, e foi por causa da internet e a necessidade que a gente tinha de se comunicar. Teve aquela febre de lives, lembra? Todo mundo fazendo live. Então, todo mundo, de uma certa maneira, se reconectou. Então, vocês não vão acreditar que eu amo live? Eu assisto. Em vez de eu ficar vendo TV, que eu não gosto de televisão, eu vejo muita live, eu vejo muito canal de YouTube, muitos esses papos assim. E podcast, eu acho que, não sei se veio para ficar, mas também eu gosto demais. Eu só ando no carro ouvindo podcast. Mas essa também é uma nova realidade, né? Assim, da estatística que você trouxe, né? De tantos por cento de pessoas que não vão mais à igreja e tantos por cento que preferem o YouTube, né, a internet, o culto pela internet. É uma nova realidade e é uma demanda, né? E aí eu acho que também a gente, como, um desafio muito grande como pastores, né? a gente precisa se sentir desafiado a isso e pensar, né, como é que a gente mantém, chega até essas pessoas que não virão mais para o espaço físico, né? E só estarão na internet. Como é que a gente chega lá? Como é que a gente viabiliza a transformação? Você pode gostar ou não gostar da realidade, mas é a realidade. Exatamente, ela está aí. Essa é a realidade. E essa é uma realidade que nós, todos que lidamos com o ser humano e com as demandas humanas, a Gil como psicóloga, a doutora Silvia Jerusa como psicóloga, estão tendo que elas próprias adaptar o espaço, o meio, a maneira de se conectar com as pessoas por causa dessa demanda. Então, a demanda, sim, por exemplo, online. Tem algumas pessoas que, por exemplo, podem ser atendidas morando numa outra cidade, né? Cresceu muito, sim, né? Eu atendo gente na Austrália, em Londres, na Itália, onde mais? Nos Estados Unidos. Então, veja bem. Porque eu atendo só Paraíba. Não, minha filha, é que eu falo inglês. Agora, eu atendo também. Eu atendo Bahia, eu atendo Minas Gerais, eu atendo Rio Grande do Norte. Mais também atendo Brasil. Aqui, né? Mais do que até aqui. Mais do que aqui. Aqui em São Paulo também. Sim. Agora, presencial, pouca gente quer voltar presencial. Quer dizer, inclusive, há uma nova demanda. Há uma nova demanda. E que está sendo suprida. Sim. Vocês estão suprindo essa demanda. E isso eu acho importante. Quer dizer, você olhar para o tempo, ele é um tempo difícil, nós não estamos negando. Ele é um tempo complicado, de incertezas, de muito desânimo, de muita tristeza, não há como negar. Mas esse tempo, isso, tanto eu falo em termos de Brasil, como eu falo em termos de sua família, como eu falo da sua própria vida. É um tempo complicado, é um tempo difícil, é um tempo de insegurança, é um tempo de desânimo, de low energy, de energia baixa, e que as pessoas estão realmente sem pique,
Mas nós, diante desse tempo, podemos, e é possível, e a história da humanidade mostra a nossa capacidade humana de nos adaptarmos. Nós somos os únicos seres, entre os animais, por assim dizer, com essa capacidade imensa de adaptação. Nós nos adaptamos ao frio intenso, nós nos adaptamos ao calor intenso, nós aprendemos a lidar com demandas que muitas vezes a vida impõe, que são demandas de afastamento, de isolamento, de até privação de sono. A gente se adapta, o ser humano é adaptável. E esse é o desafio que nós hoje estamos enfrentando, principalmente nessa dimensão de igreja, porque a presença aqui do Laércio e da Gil, no nosso Bethesda Cast, é para mostrar uma igreja, Bethesda, que é a Bethesda de Osasco, que está não apenas se repaginando esteticamente, não está apenas modificando a sua linguagem e a sua pedagogia, mas uma igreja que está se adaptando para responder com responsabilidade e credibilidade às demandas do novo tempo. E sensibilidade. É isso E aí. sensibilidade. E empatia. Exatamente. Rimou. Você pega esse tempo e diz, mas não vai dar mais, é assim mesmo, e você vai para baixo. Ou você pega esse tempo, faz uma leitura real do... Tá aí, é isso que nós vamos responder a isso. Como é que a gente faz? Vamos responder. Entendeu? É a escolha de cada um. E a gente, como igreja lá em Osasco, a gente resolveu responder. A gente tem até um slogan lá que eu acho que é interessante, que é uma igreja para o seu tempo. A Bethesda é uma igreja para o seu tempo, né? Em todos os sentidos. O que é uma igreja para o seu tempo? É uma igreja que faz uma leitura do seu tempo, as perguntas que estão sendo feitas, né? As cores que estão sendo produzidas, e é uma igreja para o seu tempo. Vamos ler tudo isso e de que forma a igreja pode também responder a tudo isso. Né? Tem um versículo no livro de Provérbios que diz assim: o sábio sabe discernir o seu tempo. Pronto. E a gente precisa discernir. E com essa palavra da doutora Silvinha, a gente vai encerrar o nosso Bethesda Cast, porque a hora avança e a gente fica muito, muito, muito feliz com a presença de vocês dois aqui. Obrigado. Gil E vamos Laércio. repetir o endereço da Bethesda de Osasco? Avenida Novo Osasco, número 940. Uma igreja jovial, bonita, né? E a gente está com muito gás, assim, muita energia. Domingos, às 10 da manhã. E em abril, a gente vai divulgar nas redes sociais sobre o culto durante a semana. Então, todos os domingos, às 10 horas da manhã, você é convidado a participar da Bethesda de Osasco, que é uma Bethesda jovial e que tem a proposta interna de coração de ser uma igreja para o seu tempo. Muito obrigado pela presença de todos vocês no Bethesda Cast. A gente se vê no próximo. Um beijo no coração. Nós estamos no YouTube, no Spotify e no Deezer. Então, Deus abençoe, um beijo, a gente se vê.